nossa preleção é Jesus, a maior luz do mundo, porque Jesus é o governador planetário do nosso planeta Terra. Ele é co-criador, ele foi um dos ajudantes de Deus na formação do nosso planeta. Então, é desde a sua constituição. Então, Jesus está conosco e cuida de nós nos detalhes. Não é no todo, ele olha o todo, tá tudo mais ou menos. Não, é nos detalhes. Jesus nos conhece e está conosco desde o princípio. Ele cuidou da humanidade que habitaria este planeta e que não é todos nós, é cada um de nós. Isso tudo para a gente perceber o cuidado de Jesus quando disse que nenhuma ovelha a ele confiada se perderia. Então é Jesus falando ao nosso coração. A conversa de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. E aí nós começamos na passagem, lembrando, né? A Samaria era um local marginalizado. A Samaria, todos achavam que era um lugar onde viviam pessoas de má vida, de má conduta. E Jesus vinha de Jerusalém e escolhe passar por ali. E aí os apóstolos falam, mas Jesus, o Senhor vai passar pela Samaria? Ali é perigoso, ali... E questionam aquelas coisas que a gente questiona sempre, sabe? Não faz isso, não vai para ali. Você vai se envolver com pessoas de má vida, de má conduta. Mas Jesus tinha claro a sua missão. Quando chegou no poço de Jacó, Jesus fica ali e os apóstolos vão buscar comida. Eles falam, nós precisamos comer, estamos há muitas horas sem comer, Jesus. Então, o Senhor descansa aí e nós vamos buscar alimento. Aí Jesus vê se aproximar uma mulher. Os judeus eram homens que não conversavam com mulheres. Né? Então não havia um valor da mulher. Jesus foi esse espírito planetário mostrando o valor da mulher, colocando os pontos necessários num momento da humanidade em que isso era difícil de se entender. E Jesus a mulher foi para buscar água no poço e Jesus pede para ela, mulher, me dá água. Ela se espanta. Como um judeu, um homem. Ele era reconhecido judeu pela própria maneira de se vestir, que era uma característica da época. Como que você vem se dirigir a mim? Um judeu se dirigindo a uma mulher, uma samaritana, eu que não tenho valor nenhum, porque era isso que ela pensava. E Jesus fala assim, eu estou te pedindo água. E ela fala, e aí ela fica, mas você quer que eu te dê água? Ele diz, sim, mas se você soubesse quem te pede água, era você que me pediria água. Porque a água que você vai me oferecer mata minha sede neste momento. Mas a que eu posso te oferecer vai saciar a sua sede para sempre. E a mulher estranha, mas o que Jesus quis dizer com isso? O que esse judeu quis dizer com isso? E ele começa a conversar com ela. Neste trecho da parábola, eles dizem, e Jesus começa a conversar com ela, contando a ela sobre as intimidades da sua vida e dizendo a ela o que era preciso fazer para que ela realmente se evangelizasse, se espiritualizasse, para que ela vivesse o amor divino. E aí, quantas vezes nós nos perguntamos, como eu queria conversar com Jesus? Como eu queria
que ele me dissesse as coisas da minha intimidade que me fariam melhorar. Mas todas as vezes que eu penso isso, eu também recebo a resposta. Que nós temos essa intimidade com Jesus e não nos damos conta disso. Porque todas as vezes que nós buscamos a Deus, todas as vezes que nós buscamos a Jesus, nós encontramos a resposta no íntimo do nosso coração, da nossa mente. Porque a nossa consciência é essa sentinela divina que Jesus nos ofereceu. Então, Jesus falou para a samaritana há mais de 2000 anos. Nós temos vivido experiências e diversas encarnações que nos colocam em condições de ouvirmos um pouquinho mais a Jesus, através do seu evangelho, através daqueles que necessitam ser ouvidos. Existem tantos caminhos de ouvir Jesus, de ouvir o que ele fala, porque quando nós estamos sentindo, às vezes, uma dor, um sofrimento, uma angústia, e nós buscarmos, através da prece, a Jesus, nós seremos respondidos. Seremos respondidos através de uma leitura, através da fala de um amigo, através de uma preleção, Os caminhos são tantos, é que às vezes nós não nos damos conta. E a samaritana teve a oportunidade de ouvir Jesus ali direto, mas para que isso chegasse até nós nos dias de hoje. E é exatamente isso que acontece. O Evangelho de Jesus chega até nós hoje graças a toda essa história, todas essas passagens que foram escritas e chegaram até nós. E quando Jesus conversa com a samaritana, ela se sente extremamente tocada pelo amor de Jesus. Ela se sente fortalecida, mas aí paira uma dúvida para ela. Ela pergunta: Senhor, mas como é que eu vou adorar a Deus? Porque uns falam que é aqui no Poço de Jacó, outros falam que é em Jerusalém, outros falam... E como é que eu devo fazer? E aí Jesus fala: você tem razão na sua pergunta. Porque as pessoas ficam procurando templos aonde adorar a Deus. Mas eu vos digo que para adorar a Deus não é preciso templos. Nós vamos adorar a Deus em espírito e verdade, na intimidade com Deus. Nós não precisamos de intermediários entre nós e Deus. Nós hoje estamos aqui reunidos sobre os ensinamentos da doutrina espírita, mas isso indifere para qualquer pessoa que queira seguir a Deus, que queira seguir a Jesus, ou um outro Messias que queira seguir, não tem problema. Porque Deus será adorado em espírito e verdade, na comunhão íntima de cada um de nós com Ele. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós entendemos isso, nossos preconceitos acabam. Porque eu paro de querer achar que a minha religião, o meu dogma é o adequado. Porque isso um dia deixará de existir. Não é essa ou aquela religião. E Jesus deixa isso claríssimo para a samaritana. Não se preocupe, um dia tudo isso deixará de ser. E nós realmente entenderemos o que é adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? É fazer o bem. É fazer o bem para si. Porque muitas vezes nós fazemos muito mal para nós, fazendo escolhas que nos fazem mal. O que é amar a Deus? É amar ao próximo como a si mesmo. Se eu me trato mal, se eu faço coisas que vão me trazer doenças,
que vão me trazer desequilíbrios. Eu não estou fazendo bem a mim. Que amor que eu ofereço para o meu próximo? Eu tenho que começar por amar a mim. Porque quando eu cuido de mim, eu consigo cuidar do outro, respeitando a escolha do outro. Porque eu sei que todo mundo tem livre arbítrio. São escolhas de cada um. Eu não preciso dizer a ninguém, faça isso ou faça aquilo, exceto os filhos, até o momento em que os pais ou os responsáveis têm que ensinar um caminho. Até o momento de ensinar o caminho é dever, mas depois disso é escolha. E nem Deus interfere no livre-arbítrio nosso. Então, essa é uma forma de amar. Aceitar o outro como ele é. É um desafio? Muitas vezes. Muitas vezes é um desafio muito grande para nós. Porque nós achamos que sabemos o que é melhor para todo mundo. E às vezes eu não sei nem o que é melhor para mim. Então, olha o resumo de toda uma forma de viver numa conversa que Jesus ensina. Não para a samaritana, para nós. Para nós que algumas vezes fomos desrespeitados nas nossas escolhas, no nosso jeito de ser, nos desrespeitamos também pelas nossas escolhas. E aí Jesus explica muito claramente. Todo discípulo deve se importar com cumprir a vontade do meu Pai. Ou seja, nós temos que seguir as leis de Deus, porque cada um vai fazer a sua escolha a seu tempo. Não critique. Jesus reconhecia a condição humana de todos nós. Ele reconhecia naquela época e reconhece hoje. Porque passaram-se 2000 anos e nós ainda temos dificuldade de amar o nosso irmão. Mas Jesus deixa claro que o caminho é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é qualquer próximo.